Olá, me chamo João Pedro e vim aqui apresentar o projeto que se intitula Desenvolvimento de osciladores senoidais contendo sensores de sol na malha de alimentação. Esse projeto vem sendo desenvolvido no Laboratório de Instrumentação e Metrologia Científicas, o LINC, na UFCG, né? E eu estou sendo orientado pelo professor Raimundo Carlos Silvério Freire. Do roteiro da minha apresentação, né, eu vou dar uma breve introdução sobre o meu projeto, vou falar sobre os objetivos, metodologias das dados espaciais, apresentar o cronograma e os agradecimentos. Primeiramente, um dos grandes objetivos do projeto é a aplicação do sensor Sol, né, que é o sensor a onda acústica de superfície, do inglês Surface Acoustic Wave, por isso Sol. Esse sensor ele pode ser utilizado em várias aplicações, né, principalmente em detecção de alguns elementos em meio líquido, né, que hoje é uma grande dificuldade nas nossas tecnologias, e esse sensor ele pode ser utilizado para isso. Ele é basicamente construído, né, em um substrato piezoelétrico, em que ele tem essas estruturas interdigitadas, que são os IDTs de entrada e saída, e que no IDT de entrada a gente tem a aplicação de um sinal, né, um sinal eletromagnético, e que pelo efeito piezoelétrico ele vai ser transformado em uma onda mecânica, né, uma onda eletromagnética transformada em uma onda mecânica, que vai passar pela camada sensível, né, e que se essa camada sensível estiver perturbada, né, com a o objetivo da detecção desse sensor, né, ela vai mudar as características físicas dessa camada, consequentemente muda a propagação da onda mecânica nesse substrato, né. Consequentemente, uma atenuação, uma defasagem desse sinal vai ser detectada nesse sinal de saída, pelos detetores de saída, né. Então, dessa forma, a gente consegue detectar diversos tipos de elementos químicos, físicos, enfim, nesse sensor, certo? Outra parte importante do projeto, né, são os osciladores senoidais, que a gente está buscando fazer a implementação do sensor Sol em osciladores, certo? Um oscilador senoidal é um circuito capaz de fornecer uma saída senoidal, né, uma oscilação senoidal, mesmo se não tiver uma entrada, certo? Um sinal de entrada. Então, basicamente, a forma de um oscilador senoidal é assim, né? Você tem um amplificador, um sinal amplificado, que ele vai ser realimentado, né? Ele vai passar por uma malha de realimentação, vai realimentar o amplificador e dessa forma a gente constrói a nossa saída oscilante, né? Para fazer o oscilador senoidal oscilar, a gente tem que entender alguns critérios, que são os critérios de Barkenhausen, né? Que diz que o ganho de malha fechada do amplificador da realimentação tem que ser unitário, né? E que a fase desse circuito ele tem que ser múltipla de 2π, né? Então, atendendo esses critérios, a gente consegue fazer com que o circuito oscile, tá? Basicamente, a resposta que a gente tenta obter na resposta transiente seria essa aqui, né? Essa é uma onda senoidal. Dos objetivos do projeto, nós temos como objetivos gerais desenvolver, projetar, simular e implementar osciladores senoidais com sensores a onda acústica de superfície, Sol, né, na malha de realimentação. E objetivos específicos, caracterizar o sensor Sol a fim de analisar as suas principais características elétricas, estudar e utilizar modelos elétricos para o sensor Sol, principalmente na simulação, né? E desenvolver circuitos osciladores senoidais utilizando o modelo elétrico do sensor na sua malha de realimentação, e analisar os resultados de tensão, frequência e fase obtidos com o oscilador. Tá? Da metodologia, né, depois de toda a fundamentação teórica sobre o sensor Sol, sobre o estudo da arte do sensor Sol, de circuitos elétricos, né, para poder fazer esse tipo de circuito, a gente começou a fazer experimentos, certo? E o nosso primeiro objetivo era fazer osciladores oscilar na faixa de frequência do sensor Sol, certo? E aí a primeira arquitetura foi escolhida, né, foi o oscilador Colpitts de 116 MHz, o oscilador Colpitts de base comum, né, que a gente queria modelar ele para 116 MHz, tá? E para fazer isso, né, a gente tem a arquitetura aqui que ele é formada pelo divisor capacitivo e o indutor, né? A característica do oscilador Colpitts é justamente essa malha de alimentação, né, com o divisor capacitivo e indutor. E esse resistor aqui que é responsável, né, pela polarização do nosso transistor, tá? Que é o que vai fazer com que o nosso transistor trabalhe como amplificador. Para fazer a modelagem desse circuito, né, primeiramente do amplificador, a gente utiliza alguns parâmetros, né? Por exemplo, o eletrocondutância de grandes sinais e pequenos sinais, em que deve fazendo a nossa fundamentação matemática, né, a gente consegue achar o nosso resistor emissor, né, que é a polarização do transistor. Depois disso, a gente consegue determinar nosso capacitor, a capacitância equivalente, né, junto com o parâmetro fator de qualidade,
e o ômega 0 e o RL, né, que é o nosso resistor intrínseco, a nossa resistência intrínseca ao indutor. Tá? E com base nessa capacitância equivalente, a gente consegue modelar C1, C2, que são os capacitores, né, do divisor capacitivo, e o nosso indutor, certo? Para o experimento 2, a gente utilizou o oscilador Colpitts, porém em outra arquitetura, que é o emissor comum, certo? Aqui a gente consegue ver melhor, né, ainda nossa parte amplificadora, né, nosso sistema amplificador, que é esse divisor de tensão, né, e o nosso resistor de coletor e emissor, e esse capacitor aqui que é o desacoplamento AC, né, e a nossa malha de alimentação, né, com o nosso divisor capacitivo aqui e o nosso indutor, certo? Para esse circuito aqui, a gente precisa modelar esse circuito, fora o amplificador, né? O principal objetivo era modelar esse circuito de alimentação, né? Já que o oscilador vai funcionar na frequência desse circuito, basta a gente modelar esses componentes aqui para 116 MHz, que é o nosso objetivo, né? Então a frequência de oscilação, né, ela é 1 sobre 2π LC equivalente, né? E que C equivalente é o produto pela soma dos capacitores, tá? Já para o sensor Sol utilizado no projeto, né, é o sensor em 117 MHz do IMS Bordeaux, lá na França, né? É o laboratório IMS. Que ele tem esse sistema aqui, né, IMS aqui em cima, que a gente tem a linha sensível, a linha de referência, né, na linha sensível a gente tem a famosa camada sensível, que vai detectar a presença ou não de perturbações, e a linha de referência que vai ser utilizada, né, como o nome já diz, é referência, né, para a linha sensível. E percebam que a gente está falando de um sensor em dimensões bem pequenas, certo? Então, só essa camada, a parte da camada sensível, né, a gente tem 6,5 milímetros, né, bem pequenininho. E as respostas desse sensor, né, são essas daqui, tá? Então, avaliando as perdas de inserção, que são os parâmetros de transmissão, né, o famoso S21, a gente tem essa forma aqui que parece um filtro passa-banda, com uma faixa de operação, né, entre 116 118 MHz, 117 MHz, e a gente pode observar isso, né, avaliando a fase, que ele tem uma linearidade aqui, nessa faixa de frequência, né, entre 116 118 MHz. E aí, para fazer as nossas simulações, né, a gente precisa do modelo elétrico desse sensor. Dentre os quais a gente escolheu o modelo elétrico de Bernard 2021, né, que ele modelou esse circuito aqui de acordo com um cristal piezoelétrico, né? Então, quem conhece o modelo elétrico de um cristal sabe que é bem parecido com isso aqui, com alguns adicionais, por exemplo, R01 e R02, certo? Que são responsáveis por modelar, no caso do Bernard, né? Modelar a presença de água, perturbações de águas no sensor, certo? E aí a gente tem essa resposta aqui, né? Aqui é a resposta do sensor real e essa é a resposta do circuito. Podem perceber que não é tão fidedigno, mas foi constatado que é um bom circuito para ser utilizado como modelo elétrico, né, nas simulações, porque quando vai construir a parte física, ele dá assim uma boa noção dos circuitos do circuito que a gente precisa modelar para operar junto com o sensor Sol real, né? E aí, né, como os resultados parciais, a gente trouxe o experimento 1, que foi modelar aquele circuito oscilador Colpitts base comum em 116 MHz. A gente pode observar que o erro associado a esse experimento foi bem pequeno, então a modelagem ocorreu de forma correta, né? E a gente obteve uma resposta senoidal, certo? Da mesma forma, o oscilador Colpitts de emissor comum e emissor comum, né? A gente obteve a nossa senoide e o erro associado pequeno, relativamente pequeno, certo? E pode perceber que a gente está trabalhando aqui com capacitores bem pequenininhos, né, indutores bem pequenininhos para operar nessa faixa de frequência. Não é uma coisa tão simples. E aí os resultados do modelo elétrico, né, em que o erro associado foi pequeno também, né, a gente projetou a gente modelou de forma correta, que vai ser utilizado para o nosso projeto, né, para a implementação do Sol na malha de alimentação, que é o próximo passo agora. Já sobre o cronograma, a gente está em abril de 2022, né? Então, assim, uma revisão bibliográfica do Sensores Sol sempre sendo feita, né? Para a gente estar sempre atualizado com o que está sendo feito na academia. O estudo do modelo de sensor Sol, né? Que já foi feito e que ainda há outros modelos a serem estudados, certo? Que a gente já tem um objetivo aqui bem definido,
É estudo de arquiteturas de osciladores senoidais, né? Que a gente só utilizou até agora o Cupids, né? Que é um oscilador. A gente só utilizou o Cupids. Existe o CLEP, o Pierce, né? Que a gente pode também utilizar, mas por enquanto a gente está estudando só o Cupids. A simulação das arquiteturas escolhidas, né, que já foi feita, estão sendo feitas. É a montagem das arquiteturas e os testes dessas arquiteturas é que está um pouco atrasado, mas a gente vai começar já agora final de abril, certo? E começo de maio a gente já tem a maioria das arquiteturas montadas, né? E começar a fazer os testes. E a escrita de relatórios e artigos, né? Aqui pro final, os relatórios da própria UFCG com alguns eventos que a gente tem em mente, certo? Os agradecimentos, né? Eu gostaria de agradecer ao UFCG, ao Laboratório de Instrumentação e Metrologia Científicas, o link da UFCG, ao meu orientador, professor Raimundo Freire, e ao grupo de pesquisa em Sol, em especial a Marlo, Henrique, Yasmin e Maria Gabriela.